Olá, biblioamigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bíblia S.A., episódio número 5. O nosso podcast, para quem não conhece, é do PET Biblioteconomia da Unirio. Nós debatemos textos acadêmicos de início de curso, não é, Tarso? Sim, a gente debate textos acadêmicos de início de curso sem complicar muito. Na verdade, a gente conversa sobre o texto sem falar do texto para ficar mais fácil para todo mundo e a gente sair desse bololô acadêmico. Exatamente. Você que está aí, começo de curso, viu esse monte de texto complicado, a gente está aqui para deixar um pouquinho mais tranquilo, para você colocar no seu fone, para casa no seu ônibus, pegar o teu integrada, entendeu? Se você for da Unirio, né? E ir ouvindo, aprendendo um pouco mais. Hoje nós estamos aqui, eu e Tarso, como sempre, host e co-host. Temos uma nova integrante, Milena. Quer falar um pouco sobre você, amiga? Eu sou do PET também, obviamente. Sou de licenciatura em Biblioteconomia e estou integrando pela primeira vez esse mês. E a partir de agora eu vou integrar todos os meses. Sim, estaremos aqui nos próximos episódios para poder debater outros e outros textos. E a nossa convidada de hoje, muito mais do que especial, que já está aqui com a gente todas as outras vezes também, que é a nossa orientadora do projeto, orientadora do PET, e hoje ela vai estar aqui para falar um pouco sobre o texto com a gente, nossa professora Jaqueline. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje com um papel duplo, né? De apresentadora e debatedora e mediadora do próprio texto. Multitarefa, é uma professora Multitarefas, Hoje a gente está aqui com vários pires na mão, né? Exatamente. Bom, o nosso texto de hoje, como eu já falei antes, é Comunicação Científica e Divulgação Científica, Aproximações e Rupturas Conceituais de Wilson Costa Bueno. É um texto bem simples, ele fala um pouco sobre comunicação científica, divulgação científica, e ele tem um quê no jornalismo, não é? Sim, o Wilson ele é formado em jornalismo e agora ele é doutor em ciência da comunicação pela USP, mas esse texto, se eu não me engano, ele fez pela Universidade Metodista de São Paulo. O Wilson é uma grande autoridade em comunicação e nesse texto ele, como o Gabriel já disse, ele aborda as grandes diferenças entre comunicação científica e divulgação científica, que são palavras muito parecidas, que parecem a mesma coisa, mas como a gente vai vendo no texto, elas convergem em alguns assuntos, mas existem grandes diferenças entre uma e outra. E é interessante a gente olhar para a divulgação científica de uma forma diferente, porque a gente fala sobre isso dentro da biblioteconomia, mas a gente vê como isso é visto de outras áreas, né? Porque na biblioteconomia é de uma forma e eu percebo que no jornalismo ele fala um pouco sobre a questão das fake news, é um pouquinho diferente. O Tarso já estudou jornalismo, né? Ele entende um pouco disso também. Então acho que vai ser um texto super interessante. Professora, bom, eu queria começar com uma pergunta. Como seriam as principais diferenças entre a comunicação científica e a divulgação científica? Gente, eu vou começar discordando do Gabriel quando ele diz que é um texto simples. Gabriel, ele é um texto simples porque você já vem estudando isso, né? Gabriel, o TCC dele vai ser na área da divulgação científica, então ele já está aqui gastando, porque ele já está entendendo um pouco disso, então ele acha que o texto é simples. Mas para um iniciado, uma pessoa que está começando agora a estudar esse tema, não é um tema que a gente descortine facilmente. Nós fomos muito felizes na escolha desse texto, né? Porque é um texto objetivo, escrito por um jornalista, então é uma pessoa que tem os ganchos certos, né? Para fazer a leitura ficar fluida. Então, assim, o texto ajuda a gente a compreender melhor. Então, ele é um texto gostoso de ler, é um texto que prende o leitor o tempo todo. E, ao mesmo tempo, ele é didático, ele é elucidativo. E aí, quem já conhece um pouco do assunto acha ele simples. Mas, na verdade, ele tem uma complexidade, ele tem uma parte, assim, reflexiva, muito interessante, que faz a gente pensar sobre algumas coisas que nem todos os textos têm. Então, isso o diferencia dos demais, né? Então, foi uma escolha feliz esse texto aqui para o nosso debate sobre comunicação e divulgação científica, né? Embora eles se confundam, que é uma das primeiras perguntas aqui que o autor faz, né? Comunicação científica e divulgação científica se confundem, ou seja, podem ser consideradas como expressões
ou conceitos que designam o mesmo objeto? Ele começa fazendo essa pergunta, né? E para a gente responder, nós vamos trabalhar inicialmente então com esses dois conceitos, o que é uma coisa e o que é outra, né? Então a comunicação, a divulgação, vou seguir a ordem que ele apresenta aqui, tá? No texto. Bom, antes de seguir essa ordem, eu vou falar brevemente sobre o texto como um todo, e aí a gente vai descortinando cada uma das partes, né? O texto está dividido, primeiro, nesse conceito, onde ele diferencia a divulgação e comunicação científica. Depois é feito aqui uma distinção e uma caracterização de ambos os conceitos, né? E aí ele trabalha essa distinção pelo perfil do público, pelo nível de discurso, natureza dos canais de comunicação e a divergência de intenções, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. Depois ele vai tratar dos pontos de convergência, quando essas duas áreas se encontram, né? E por fim ele traz, a título de conclusão, as problematizações necessárias, né? E aí a gente atualiza o texto de uma certa forma, porque cabe ressaltar que esse texto ele foi publicado em 2010, né? Um texto que tem 14 anos. De lá para cá, algumas coisas, digamos assim, ruins aconteceram, né? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essas questões, tá? Então, gente, voltando para o começo, né? Quando a gente fala do conceito, a divulgação científica, palavras do autor, né? Compreende a utilização de recursos, técnicas, processos e produtos. Produtos, entre parênteses, veículos ou canais, para veiculação de informação científica, tecnológica ou associadas a inovações ao público leigo. Então, marquem aí, frisem esse público leigo aí. A comunicação científica, por sua vez, diz respeito à transferência de informação científica, tecnológica ou associadas a inovações também, né? E que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento. E aí, gente, a gente já vem com essa primeira distinção, né? Que se refere ao perfil do público. Porque a comunicação científica, ela é direcionada para o especialista, ou seja, a descoberta da ciência, as inovações, aquilo que é construído e que deve ser publicado, né, para ter validade científica, ela é uma escrita feita para o especialista. Então, ela é direcionada. Por outro lado, essa mesma informação, ela precisa ser traduzida para que o público leigo também se aproprie dela. Agora, vamos considerar que um leigo não vai pegar um artigo científico de uma revista internacional para saber sobre os efeitos da camada de ozônio na natureza. Não. Ele vai precisar saber disso de uma forma traduzida, numa linguagem, num vocabulário e num formato que a pessoa entenda, tá? Que o público leigo entenda. Agora, ambas são extremamente importantes, tanto a comunicação quanto a divulgação, né? Porque elas trabalham, gente, com um objeto que é comum. E o objeto comum, o que é? A ciência, né? E o que caracteriza a ciência, né? A ciência, gente, precisa ser validada. Ela precisa ser aceita pela comunidade científica. É preciso que haja consenso, tá? E esse consenso se dá muitas vezes após uma demonstração rigorosa, uma comprovação empírica, e ela precisa ser reproduzível. Ou seja, o resultado que eu obtive de um experimento no laboratório, se um outro grupo fizer o mesmo experimento, precisa chegar no mesmo resultado, tá? A ciência exige esse consenso. E ela precisa dessa validação, como foi dita, né? E essa avaliação é feita por quê? Pelos pares, pelos outros especialistas dentro de uma coisa que se chama comunidade científica. Então, para que a ciência exista como ciência, ela requer esses passos. Então, é diferente, por exemplo, da arte. A arte não exige consenso. Sim. Né? O que um acha belo, o conceito de belo e de feiura, Humberto Eco trabalha isso, né? Ele não é unânime. O que é belo para um pode ser feio para outro. Né? Eu gosto de amarelo, você gosta de azul, eu gosto de preto. O processo científico, ele é extremamente objetivo. Também, diferente, requer isso. Exatamente, diferente da arte, que é um processo subjetivo. Totalmente. Certo? Exatamente. Eu queria fazer uma observação do que a professora estava falando
da gente prestar atenção nas palavras, porque comunicação, ela pressupõe que você falando para outra pessoa de uma forma que a pessoa entenda. Divulgação, a gente imediatamente já pensa no sentido de propaganda, né? Como o Gabriel falou, eu quase me formei como jornalista. Um caso engraçado é que eu comecei com publicidade, depois troquei de jornalismo, e uma professora minha de jornalismo falou: que bom, você veio para o lado luminoso da comunicação. Porque a gente brincava no jornalismo que o jornalismo ele tenta fazer um espelho da realidade. A publicidade manipula a realidade. Então, a divulgação científica, de certa forma, ela manipula, mas no sentido de, como a professora falou, no sentido de simplificar, porque o trabalhador, a pessoa que não tem um ensino superior ou ainda está muito no início, ou não é da área, ela não vai entender jargões, ela não é uma iniciada, né, como a professora bem falou no início. Então, esse sentido de propaganda, de publicidade, ela realmente requer simplicidade. Eu lembro do William Bonner falando há muito tempo atrás de que era necessário se apresentar ao Jornal Nacional como se fosse para o Homer Simpson, porque muita gente não sabe disso, mas o William Bonner ele não é formado como jornalismo, ele é publicitário e ele foi muito mal interpretado nesse... A frase foi infeliz, mas ele foi mal interpretado no sentido de que você não pode passar a comunicação no veículo de massa, como o Jornal Nacional, de uma forma complicada. Você tem que passar de uma forma que até o Homer Simpson vai entender. Era isso que ele estava querendo dizer. E a divulgação científica é exatamente nesse sentido. Tem que ser fácil, tem que ser meio marketeado mesmo, para ter visibilidade, para ter acesso. E também é interessante comentar que existe a comunicação científica, existe a divulgação científica e popularização das ciências, que são sinônimos. São sinônimos, sim. Né? E tem também a difusão científica, que é o conhecimento trocado entre cientistas, não é? Acaba sendo um sinônimo, né? Difusão acaba sendo um sinônimo aí. E o Wilson ele faz uma diferenciação muito interessante no texto, que é o jornalismo científico. Exatamente. Que é literalmente o meio do caminho entre a divulgação e a comunicação. A gente vai falar disso daqui a pouco, que ele fala do sensacionalismo. Exatamente. Né? Que a gente pode deturpar o que a gente está chamando de divulgação. Né? Exatamente. Um exemplo perfeito de uma revista, que ela é uma revista de jornalismo científico, é a revista Galileu, que ela realmente se põe como uma revista científica. Então, ela é muito no meio do caminho, no sentido de ela é super acessível, está em qualquer banca, não é uma revista científica realmente séria, onde se publicam artigos. É uma revista onde se noticia inovações no meio científico, mas de uma forma muito simples. Só que também você tem que ser iniciado em algumas coisas, ela não vai te explicar o beabá. E já que a gente comentou sobre essa questão da ciência ter que ser comprovada, tipo, se ela faz um teste num lugar e tem que dar o mesmo resultado em outro, eu queria perguntar um pouco sobre a importância das múltiplas fontes quando a gente fala de ciência. Por que isso é importante? Sim, vamos chegar lá, Gabriel, vamos chegar lá. Deixa eu continuar aqui, então, nessa distinção para chegar na sua pergunta, tá? Então, a primeira distinção que o autor faz aqui é em relação ao perfil do público. A segunda distinção é sobre o nível do discurso, que é exatamente isso que o Tarso estava falando, né? Para comunicar aos especialistas, não é preciso decodificação, porque são pessoas já que conhecem a matéria, conhecem os trâmites da ciência, né? A dinâmica, então, ela não precisa ser decodificada. Porém, para a divulgação científica, requer uma decodificação ou uma recodificação. E uma das formas da gente fazer isso, que são inúmeras, né, e muito criativas, pode ser através de metáforas, de ilustrações, de infográficos, de podcast. Né? Aqui no texto não chega a falar de podcast, porque o texto é de 2010. Mas hoje a gente tem o podcast como um veículo muito interessante para a gente divulgar a ciência, né? Então requer isso, que é muito importante. Uma outra distinção que ele faz é em relação à natureza dos canais de comunicação, né? Que aí eu vou responder a sua pergunta, Gabriel. Na comunicação científica, a gente vai fazer isso por meio dos eventos científicos e dos periódicos científicos. São os canais formais da comunicação científica.
é onde o pesquisador, o grupo de pesquisa, vai publicar o resultado da sua pesquisa para ela ter publicidade e validade pública. Ou seja, todo mundo sabe do resultado daquela pesquisa porque ela foi publicada numa revista científica e foi apresentada num evento científico. A divulgação científica, não. A gente pode divulgar isso em livros didáticos, em quadrinhos, em campanhas, em visitas. Por exemplo, no Batendo Perna, a gente tem uma ação de divulgação científica que é levar as pessoas a conhecerem bibliotecas históricas, bibliotecas com obras raras, bibliotecas que a pessoa não iria lá se fosse sozinha. Só para contextualizar, o Batendo Pernas é um projeto que a gente tem de extensão, de visitar diferentes bibliotecas para apresentar aos alunos de diferentes cursos sobre esses espaços, não é mesmo? Isso aí. Então, na divulgação científica, a gente tem muitos canais para fazer isso, campanhas, até cordel, como o autor fala aqui, né? Então, essa natureza dos canais de comunicação, ela é múltipla, né? E quanto mais a gente conseguir usar a criatividade para fazer isso, melhor. As rádios comunitárias, né? Em comunidades, cumprem muito bem esse papel. Um outro exemplo legal, desculpa te interromper, professora. Não, claro. No momento, existem muitos filmes, agora puxando de novo para minha área, né? Existem muitos filmes que eles trabalham muito no sentido de divulgação científica, como incorporando ciência dentro da narrativa do filme. Bem interessante, né? Existe um filme muito bom que é baseado num livro chamado Perdido em Marte, com Matt Damon, que o livro se vendeu como o livro mais cientificamente acurado de todos os tempos, sempre assim. Mas tudo baseado no filme e no livro, ele é realmente cientificamente apurado. Existe uma curadoria especializada compondo tudo para que você construa um filme para massa que possa entender e é cientificamente possível. Então eles traduziram isso que seria muito difícil de ser entendido numa linguagem que as pessoas entendam. E a finalidade é essa, né, gente? Porque quando a gente está falando de ciência, e o texto fala disso aqui, aí a gente vai para o quarto ponto aqui, que é a divergência de intenções, né? Na comunicação científica, é disseminar informação especializada. Essa é a intenção, né? Entre pares, com o intuito de anunciar os avanços obtidos. Na divulgação científica, é exatamente isso, é democratizar o conhecimento. Ou seja, aquele investimento que foi feito muitas vezes por governos, né? Quantos milhões e trilhões são investidos, por exemplo, na ida do homem à Lua. Lá que aconteceu na década de 60, tem gente que até hoje duvida disso. Mas para o público especialista, foi publicado lá vários artigos, documentos, livros, contando isso de uma forma que os especialistas entendam. Para o público leigo, o próprio cinema se deu conta disso, né? De traduzir isso de forma a explicar para as pessoas, numa linguagem que qualquer um entenda, como é que o homem foi à Lua, para a criança entender, para uma pessoa que não sabe ler entender, né? Porque, gente, aí vem uma coisa que ele fala aqui que é muito interessante, que é a gente entender que a ciência não é mágica, não é genialidade. Claro, houve gênios na ciência? Houve, a gente sabe disso. Porém, não é o comum. O comum é que seja um esforço contínuo, coletivo, né? Ciência é uma coisa que a gente não faz sozinho, aquela coisa do que o cientista sozinho no laboratório descobriu lá. Não, gente, isso aí é ilusão, né? A ciência é feita coletivamente. E é um processo demorado. Demorado, caro, que precisa de investimentos de infraestrutura, precisa de financiamento, investimento público, privado, fomento, prêmio. A gente precisa de muita coisa para que isso aconteça. Né? Eu acho que essa questão do processo da ciência ser demorado é também que normalmente quando eles fazem uma notícia, é uma notícia tipo 10 anos depois de descobrir tal coisa. Vai indo, tipo, não é uma coisa contínua. Tipo, eles não divulgam de uma forma contínua. Sim, porque vai divulgando os avanços à medida que eles vão correndo. Por isso que acho que as pessoas acabam achando que é magia. Tipo. Por exemplo, durante o processo de criação da vacina da Covid, houve uma discussão em torno do tempo. Nossa, uma vacina que foi construída, que foi fabricada em menos de um ano, não pode ser
segura, confiável, né? A gente ouviu o negacionismo científico fortemente durante a pandemia. Sim. Mas, gente, se a gente for pensar que os estudos para que essa vacina fosse criada, eles não aconteceram no início da pandemia. Isso é um estudo que vem acontecendo há muito tempo. E eles foram evoluindo até chegar naquele resultado. O resultado da vacina da Covid não foi um trabalho de um ano. Foi um trabalho de muitos anos, um trabalho cumulativo, um trabalho de estudo cumulativo, muitas vezes invisível, que nem a comunicação, nem a divulgação científica dão conta de mostrar. Porém, num dado momento em que o mundo precisou de resposta, a resposta veio em menos de um ano. Mas veio por quê? Porque nós cientistas, estávamos preparados para quê? Para ter as respostas nos momentos corretos. Estamos vendo agora aí o caso do Rio Grande do Sul, assolado por uma cheia que ninguém nunca previu. Previu, gente. Sim. Previu. Tanto que já aconteceu uma vez. Muitos estudos estão aparecendo agora, mas eles foram ditos, eles foram comunicados. Se as pessoas não usaram, se as pessoas que deveriam usar isso não se atentaram sequer para os radares meteorológicos, que são de uma precisão invejável, isso é outra história. Né? A própria pandemia, avisos não faltaram. A própria pandemia também, de uma certa forma, estava prevista aí, entre aspas, né? A gente sabia que uma hora alguma coisa ia acontecer. A gente não sabia o dia nem a hora. Sim. Mas o cientista não tem bola de cristal, gente. O cientista tem dados históricos, tem dados colecionados, tem estudos longitudinais que vão revelar uma realidade. E a vacina é um exemplo excelente do que a professora falou, de como a ciência precisa de ser um trabalho colaborativo e que precisa de apoio financeiro, que é um processo caro. A pandemia, para chegar à vacina, foi um trabalho colaborativo mundial, de que os laboratórios não estavam mais guardando dados, era uma comunicação mundial entre vários laboratórios do mundo, em que todos os países fizeram um investimento financeiro maciço. Isso também colabora para chegar no resultado mais rápido. Sim. Porque às vezes o processo é demorado, porque a ciência depende de dinheiro, o dinheiro leva a competitividade de empresas, certo? A ciência precisa tem a questão da patente, né? Exatamente. Nesse caso, que era um problema mundial, a ciência aberta imperou, né? Porque houve toda uma forma de colaborativa e não competitiva. Exatamente. Né? A colaboração imperou. E o que seria exatamente essa ciência aberta? Então, o texto aqui não chega a discutir a questão da ciência aberta, né? Mas a ciência aberta é um movimento mundial em que a gente abre, né, por isso o nome aberto, né, do Open Science, para que a gente possa ter ações colaborativas que se somem aos estudos que vão acontecendo. Por exemplo, a vacina de Oxford, ela surgiu, ela foi trabalhada nesse contexto da ciência aberta. Ou seja, o que um descobriu, outros se juntaram naquela mesma investigação, que não estavam necessariamente dentro dos mesmos grupos de pesquisa. Porque a ciência aberta, você não se fecha a um laboratório ou a uma empresa. No caso aí, a universidade, né, de Oxford. Não, você pode receber colaboradores de outras equipes, de outros projetos, para que juntos as soluções possam acontecer, né? Sem essa questão imperiosa da patente, do recurso, do ganho e tudo mais, né? Então, a ciência aberta vai ser, na verdade, tema de outro podcast, de tanto que a gente tem que discutir sobre isso, né? Mas eu só dei aqui uma iniciada. Assim, é mais para as pessoas entenderem mesmo o que é a ciência aberta. Tem gente que ainda não... Tem gente que está chegando agora que não entende, não tem a dimensão do que era a ciência uns 20 anos atrás, né? A gente não tinha como... até mais, né? Ir ali na Cielo e pegar um artigo. Isso não existia, né? Sim, exatamente. Hoje a gente tem os periódicos, né, de acesso aberto, são aqueles periódicos, digamos, livres. A pessoa não paga para publicar, não paga para acessar, eles estão disponíveis em repositórios, em portais abertos na internet que você vai lá e acessa. É um dos pontos aqui que o autor
também cita, a gente vai chegar lá, né? Que, caminhando para esse lado, são os pontos de convergência. Então, o que ele chama de pontos de convergência aqui? São, digamos assim, pontos de contato. Quando uma encosta na outra. Uma fala com a outra, uma conversa com a outra, né? Então, ele cita aqui 3 pontos de convergência. Primeiro, os sistemas de circulação de informação entre especialistas, né? Informações especializadas, estão submetidas, infelizmente, a um conjunto amplo de constrangimento, muitos deles situados fora do âmbito da ciência e da tecnologia. Exemplos, né? Interesses extracientíficos, interesses comerciais, políticos, fraude na ciência, infelizmente, a gente tem isso acontecendo. Temos a muito fake isso news na pandemia. uma fraude, né? Do resultado dessa comunicação, dessa divulgação. Essa e lenda... o pior, a manipulação de divulgação de resultados de uma forma leviana. Né? Essa lenda de que vacina não funciona, que vacina causa autismo em crianças, veio de um processo, eu estou fazendo aspas com as mãos, porque as pessoas não estão vendo, de um processo científico fraudulento. Sim. Que tentando negar as evidências científicas, né? Com diversos interesses, né, gente? Aí os interesses da fake news também é tema para a gente discutir num outro podcast que já está aqui na nossa pauta. Mas o fato é que isso acontece, infelizmente. Um segundo ponto de convergência que o autor cita é a parceria entre jornalistas, cientistas, que tem sido cada vez mais comuns, né? E com divulgadores também. E exemplo disso, essa é uma convergência positiva, né? São as revistas, né, científicas que vêm com essa finalidade, né? Com o objetivo central de divulgar a ciência realizada internamente no país. Aí são citados aqui a revista da FAPERJ, a Ciência Hoje, o canal Ciência do IBIT, que ele não cita aqui, mas é importante a gente ressaltar. Um outro caso muito interessante, 2 casos, que é um mais antigo, que é um divulgador científico, que é um cientista, que é o Carl Sagan. Ele é muito famoso como divulgador científico. Ele teve um programa de televisão que é baseado no livro de mesmo nome dele, que é o Cosmos, que ele ele abordava vários assuntos, ia de astronomia, biologia, história do mundo, ele englobava a ciência humana como um todo. E é muito interessante, porque o Carl Sagan, ele ficou famoso falando sobre astronomia. E ele não é astrônomo, na verdade muita gente não sabe. O Carl Sagan é formado em biologia, ele tem um mestrado, não vou me arriscar a dar a informação correta porque eu não pesquisei isso, mas ele tem uma especialização em jornalismo e ele trabalhou no processo de estudos biológicos em Marte. Então é muito interessante que é um cientista trabalhando com divulgação científica, é o próprio cientista traduzindo o seu mundo para pessoas que não são iniciadas mesmo. E durante a pandemia a gente teve a figura muito famosa do Átila Yamarino, que ele foi o grande boom fazendo vídeos para o YouTube, explicando os detalhes da vacina, como a pandemia estava se encaminhando, extremamente responsável no sentido de ansiedade, que foi um momento de saúde mental muito complicado das pessoas, dando uma coisa fascinante no YouTube. Ele dava referências de onde ele falava, pegava as coisas no YouTube. Isso não existe. Uma live dele. Isso não existe, ninguém dá referência no YouTube. Ele falava ponto por ponto de onde ele pegou isso, de onde ele Rita Von Hunt também. A Rita Von Hunt também é um grande nome. A Rita é mais focada em ciências humanas, Exato, né? Mas ela traduz de uma forma artística. Maravilhosa. É uma divulgação científica em arte. E tem toda a imagem que ela traz, que é lúdica, divertida. Exatamente. Olha, você sente essa... Dá Olha, um bom tema de TCC em trabalhar com Rita, hein? Pois é. Especialmente pra mim, né? Mas, enfim. Exatamente. Perdeu essa chance, hein, Gabriel? Essa chance. Bora fazer isso no mestrado. Então. Legal, gente. Bom, e o terceiro que ele fala aqui também, que é muito interessante, que é o acesso à comunicação científica favorecido pelas novas tecnologias, né? Aí vem o que a Milena falou aqui do Cielo, né, que é um portal eletrônico, em que a gente clica lá, abre, o artigo está lá na íntegra, né? É aberto, você não paga nada para acessar, não paga nada para publicar nele.
Quer dizer, está totalmente dentro desse conceito de ciência aberta, né? Que é um nome que a gente precisa guardar. Uma outra parte aqui também que é importante a gente falar, falamos aqui de alguns nomes importantes da divulgação científica, que é a atuação do médico e microbiologista José Reis, né? Que se dedicou a fazer e divulgar ciência, conciliando as suas atividades de pesquisador a de escritor da ciência, né? Tem até um prêmio hoje com o nome dele, né? Exatamente para premiar essas pessoas que se embrenham, né? Se destinam aí a fazer a divulgação científica, né? De uma forma muito interessante. E passando já para a parte final do artigo, nós temos aí as problematizações necessárias, né? Que na verdade são as considerações finais do autor, que ele trouxe esse nome bem interessante, né? Porque a gente precisa problematizar tudo que a gente é uma reflexão. E ele traz duas aqui bem interessantes. Uma delas é o conceito da alfabetização científica, né? O que significa entender a ciência? E qual o objetivo implícito de entender a ciência? Por que a gente precisa contextualizar dados, fatos e resultados, de modo a garantir a temporalidade, o desvelamento das intenções e as oportunidades para produção e aplicação? Porque quanto mais a gente tiver pessoas alfabetizadas cientificamente, maior é a chance da gente evitar, por exemplo, as fake news, as fraudes, as notícias criadas de uma forma para deturpar um conhecimento, né? Isso a gente precisava aprender, gente, lá na escola, lá na pré-escola, a gente já precisava aprender isso. Temos hoje iniciativas interessantes, que são as iniciações científicas para crianças de ensino fundamental, né? Temos escolas que já estão fazendo isso, né? A Cristiane do Pedro II de Maitá comentou que estão fazendo essa iniciação científica para alunos, né? Do ensino fundamental, ensinando a fazer pesquisa, ensinando a fazer citação corretamente, ensinando a referenciar, ensinando a citar as fontes. Isso é muito interessante, porque é uma forma que a gente tem de fazer com que as pessoas aprendam o que é a ciência desde as primeiras letras. E né? A alfabetização científica, ela fia o senso crítico. Exatamente. Porque o processo de procurar fontes, de você comparar fontes, comparar referências, nada mais é do que você usando o seu senso crítico para ver diferenças, onde tem discrepâncias, onde pode ter uma fraude. Ainda que a divulgação científica ela seja uma simplificação, não quer dizer que a gente pode ver ela sem senso crítico. Exatamente. Né? O autor fala do sensacionalismo, é necessário senso crítico para a gente diferenciar informações que são realmente relevantes de puro jornalismo sensacionalista. O G1 adora fazer isso no Instagram. Volta e meia abre no Instagram e vejo uma notícia. Harvard diz que tomar café aumenta o risco de câncer. E aí, quando você abre, né, a notícia e vai vendo que nada mais é do que um imenso sensacionalismo explicado, carne vermelha dá câncer. A gente tem que tomar cuidado com esses sensacionalismos que são ferramentas de marketing que os jornais usam, infelizmente, hoje em dia, mas que, eu estou dando um exemplo engraçado, mas que, de novo, durante a pandemia, existiram muitos veículos de imprensa que usavam fake news disfarçadas de divulgação científica, no caso da cloroquina, por exemplo, no caso de desvalorizar a construção da vacina feita tão rápido. A gente tem mesmo que comparar essas evidências para separar o joio do trigo. E uma coisa interessante que me surgiu aqui agora, já que a gente está falando dessa alfabetização aqui científica, esse é um bom ponto de interseção com a licenciatura. Vocês que são daqui da licenciatura, né? Eu acho que é um bom ponto que vocês podem explorar isso. Sim. Milena, você queria falar sobre isso um pouquinho? Sobre a alfabetização? Sobre como os licenciados em biblioteconomia podem contribuir aí para fazer com que essa alfabetização científica possa se tornar algo comum nas escolas, né? Eu acho que dá para contribuir bastante na licenciatura em biblioteconomia, que é justamente a gente lida com isso o tempo inteiro. Não é? A questão da informação e passar a informação verídica, né? E como a gente se forma em licenciatura, a gente tem como
as matérias pedagógicas de didática, então a gente vai saber como passar para as pessoas. Exatamente, como ensinar essa de uma forma didática. Alfabetizar cientificamente aí nas escolas, né? Porque é um trabalho muito legal que vocês podem vir a fazer. A biblioteconomia, ela é uma ciência humana, mas ela é uma ciência humana aplicada, que é muito, quase uma hard science, porque a gente tem umas coisas muito, realmente, que foge da área das humanas, por exemplo, de lógica. Os próprios sistemas de classificação são processos muito lógicos, laboriosos, mas que, se você pensa como um sistema de classificação, como a CDD foi construída, é um processo extremamente dificultoso e trabalhoso mesmo. E muito bem pensado. Eu falo que o bibliotecário, ele literalmente é um malabarista das ciências humanas. Porque nós temos que ser extremamente acessíveis. A gente trabalha com praticamente tudo. Aí a gente tem que ser acessível no sentido de simples mesmo. Que a gente sempre fala. O usuário vai chegar na biblioteca e fala: eu quero o livro da capa vermelha de fulano. E fulano fala: eu quero o livro da capa vermelha do Carlos. E ele quer que a gente ache. Mas é verdade, até é muito extenso, tipo, se você parar para pensar numa pessoa que trabalha com preservação de acervo, ela vai ter que estudar química e biologia, porque o processo de acidez, por exemplo, a oxidação do livro vem da acidez, então vai ter que entender um pouquinho de pH, quais são os insetos que vão destruir o livro, então tem que entender alguma coisa de biologia. Então a arquitetura da biblioteca tem relevância, onde a biblioteca está localizada na cidade, o que ao redor da biblioteca tem relevância nela. Então, gente, a problematização então está em torno disso, né? Basicamente aí dessa questão da alfabetização científica, que é algo que a gente pode sim trabalhar, principalmente o pessoal da licenciatura, que dá bons temas aí de TCCs, tá, gente? Uma ótima ideia, que eu estava sem nenhuma ideia. Pois é, então já fica a dica aí. Bom, gente, então para encerrar esse capítulo, eu gostaria de agradecer primeiramente a nossa convidada. Nossa, sempre um prazer estar aqui com vocês, descortinando temas árduos, né? Para fazer com que vocês cada vez mais gostem do nosso podcast e se certifiquem que fizeram uma ótima escolha na biblioteconomia. Exatamente. Tassi, muito obrigado por mais um episódio aqui com a gente. Já é de casa, estamos íntimos, acostumados. Milena, primeiro episódio com a gente. Eu espero que tenha outros, que a gente possa estar aqui debatendo outros e outros textos muitas e muitas outras vezes. Gostaria de agradecer a toda a equipe do PET por estar sempre, a gente está sempre junto, se ajudando. O nosso editor, Matheus, muito obrigado por salvar demais a gente. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, PET Bíblia Unirio no Instagram. Lá, inclusive, a gente está com uma ideiazinha nova de colocar umas caixinhas de perguntas para os próximos episódios. Então, talvez aquele seu assunto de interesse, a gente vai abrir uma caixinha para o episódio antes da gente gravar, você pergunta e a gente traz a sua pergunta aqui para o nosso episódio para a gente responder aqui. E toda sexta-feira a gente tem os posts do Conheço Corpo Docente para conhecer mais dos professores. Já teve da Jaqueline, já teve do Marcos Miranda e vai continuar tendo toda sexta-feira. É muito importante, principalmente para o pessoal do primeiro período, conhecer os professores, que aí vocês vão se aproximando dos professores que têm mais a cara de vocês, a linha de pesquisa combina mais com o que vocês se interessam, e aí vocês já vão lá indo, puxando o saquinho deles. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.